Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Eu quero dizer a você que nós estamos aqui para dar continuidade à série de mensagens falando sobre sentimentos tóxicos para a alma. Hoje nós estaremos falando sobre autoestima, ajustando o foco. Se você perdeu algum dos vídeos desta série, entre no nosso canal, se inscreva e assista. Eu tenho certeza que você será edificado. Esse é um assunto muito importante. A autoestima. Nós precisamos, muitas vezes, enxergar-nos da forma correta. É preciso ajustar o foco. Conta-se a história de uma lenda, um mito grego, de que havia um jovem na Grécia, detentor de uma beleza, uma formosura incomum, uma formosura singular. Ele despertava o interesse das mulheres por causa da sua beleza e da sua formosura. Mas o seu coração se encheu de soberba e orgulho, e então este jovem, chamado Narciso, foi castigado pelos deuses para morrer e se definhar por causa da sua própria beleza. Diz a lenda, diz esse mito grego, que certa feita Narciso estava passando próximo a um lago e ele viu sua imagem refletida naquelas águas do lago. E ele, atraído por sua própria imagem, enamorou-se de si mesmo. E ele se prostrou ali ao lado daquele lago e ficou fixamente olhando para sua imagem, admirando-se. Os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram, os anos passaram e Narciso, dia após dia, foi definhando, de modo que, atraído por sua própria imagem e sem querer abandoná-la ou deixá-la de admirar, ele morreu definhado naquele lugar. Esse mito grego foi criado pelos filósofos antigos para demonstrar o quanto é importante que nós tenhamos um conceito correto de nós mesmos, a fim de não nos embriagarmos com os nossos pontos positivos. Quando eu falo de autoestima, eu estou falando de você ter o cálculo de si mesmo, a forma como você se vê, como você se calcula, como você se mede. Na verdade, quando eu digo autoestima, eu estou falando do conceito que cada indivíduo tem de si mesmo. Como você se enxerga? Como você se vê? É interessante nós observarmos que, quando se trata de autoestima, existem dois extremos. Veja bem, o primeiro extremo é que quando o indivíduo tem uma autoestima muito elevada, isso acaba gerando o orgulho, a arrogância, o preconceito. Mas também quando o indivíduo tem uma baixa autoestima, isso acaba gerando também complexo de inferioridade, incapacidade, indignidade, sensação de ser indesejado. E ambos os sentimentos são perniciosos. O que Deus deseja para mim e para você é que você se veja como Ele realmente te criou, como Ele realmente nos criou. É preciso que eu e você tenhamos um autoconceito correto. Ou seja, para que você tenha uma visão correta de si mesmo, nem mais e nem menos, mas na medida igual, é preciso que você saiba quem você é, aceite quem você é e que você seja quem você é. É muito importante que você se livre, principalmente, dos sentimentos que são produzidos por uma baixa autoestima. Em vídeos recentes, nós falamos sobre o orgulho. Eu queria hoje, falando sobre autoestima, priorizar a questão de que existem pessoas que estão tendo uma baixa autoestima e estão gerando um sentimento terrível que é o complexo de inferioridade. É tão interessante que o complexo de inferioridade é um sentimento que está enraizado na alma do ser humano e ele pode ser produzido ainda na infância. Na verdade, quando a criança está gerenciando ou produzindo a sua personalidade,
é que pode nascer o complexo de inferioridade. E o que é interessante é que, uma vez que o complexo de inferioridade é gerado por uma baixa autoestima, o indivíduo se tornará um adulto carente, acanhado, vitimista, cheio de autocomiseração, aonde o indivíduo vai sentir pena de si mesmo. E Deus não nos projetou para sermos escravos deste sentimento tão nefasto e tão pernicioso. Deus quer livrar você desse sentimento de inferioridade. Escute, você não é mais, mas você também não é menos que ninguém. Saiba, tenha um senso de identidade. Há pontos fortes em você e há pontos fracos, mas é preciso se enxergar com equilíbrio. A Bíblia fala sobre alguns homens que tiveram que lutar com esse tipo de sentimento gerado por uma baixa autoestima. A Bíblia fala, por exemplo, sobre os espias. Quando você lê Números, capítulo 13, o versículo 30 a 33, você percebe que 10 dos espias que foram enviados para ver a terra de Canaã, eles possuíam um forte sentimento de inferioridade. Josué e Calebe olharam a terra e disseram: essa terra é maravilhosa, vamos possuí-la. Mas 10 dos espias, contrariando o sentimento do coração de Josué e Calebe, disseram para Moisés e para o povo de Israel: nós somos um povo incapaz de alcançar, e apesar da terra ser boa, produtiva, nós somos como gafanhotos, porque lá é terra de gigantes. Ou seja, eles possuíam uma visão equivocada de si mesmo. Eles tinham Deus, o Deus de Israel, mas se viam como seres ínfimos e pequenos. A Bíblia também fala sobre Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 10. O texto diz que Deus precisou corrigir Moisés e o sentimento da sua alma, porque ele possuía um forte sentimento de inferioridade, de incapacidade. Talvez o caso mais recente da Bíblia, mais conhecido, seja o caso de Gideão. O texto de Juízes, capítulo 6, versículo 15, vai dizer que Gideão, diante da proposta do anjo de Deus, que estava o convocando para livrar Israel, ele disse: eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor da tribo. Eu sou de uma família pequena, sem expressão, eu sou o menor da minha casa. E na verdade isso era sinal de um complexo de inferioridade que Gideão possuía. Esse sentimento pode fazer com que você se sinta vítima de tudo, que tenha dó de si mesmo, uma pessoa acanhada, vitimista, e Deus não projetou você para ser assim. Você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E guarde no seu coração, você não é mais que ninguém, mas também não é menos. Você é uma pessoa que foi projetada por Deus. Pastor, diante de tudo isso, como eu posso vencer esse complexo de inferioridade e ajustar a forma como eu me enxergo? Muito simples. Escute só. Não existe nada capaz de fazer o indivíduo conhecer melhor a si mesmo do que se aproximando de Deus. Quanto mais você conhecer a Deus e mais se aproximar-se dele, mais você conhecerá também a si mesmo. Porque a luz de Deus irá irradiar em você e você começará a se enxergar como Deus te enxerga. Então, a dica que eu dou para você vencer esse complexo de inferioridade e vencer essa baixa autoestima é que você se aproxime de Deus, porque à medida que você crescer no conhecimento de Deus, você também crescerá no conhecimento de si mesmo. Saiba que você é uma pessoa importante. Que Deus te abençoe.